A reivindicação dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho no Brasil faz parte da luta sindical há quase um século. Vem desde o início do processo de industrialização no final do século XIX. Atualmente, as centrais sindicais se empenham na redução da jornada como forma de melhorar a qualidade de vida do trabalhador e apoiar o aumento de emprego no país. Este esforço começa a dar frutos. A Câmara dos Deputados pode criar, no próximo semestre, um espaço de negociação. A partir daí, a proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, pode virar uma realidade. Em campanha há mais de 10 anos, a Central Única dos Trabalhadores aguarda a votação da proposta de emenda à Constituição no plenário da Câmara dos Deputados, que tornaria a jornada de 40 horas obrigatória para todos os trabalhadores. Por enquanto, a legislação específica de cada categoria pode ser negociada para reduzir a carga horária. Entre as categorias que conquistaram recentemente as 40 horas estão os químicos e farmacêuticos. Não houve nenhuma perda de competitividade no caso dos químicos, assim como as outras empresas que já adotaram jornada menor, não houve perda de competitividade, portanto o que há na verdade é uma condição melhor, inclusive do trabalhador, aumentar a sua produtividade. Por quê? Porque o trabalhador vai mais descansado para trabalhar uma jornada menos extensa, está mais apto, está mais satisfeito. Segundo o secretário, hoje o principal impedimento para a aplicação da redução da jornada de trabalho são as empresas. Ainda há este mito na cabeça dos empresários a nível brasileiro de que não pode reduzir jornada porque vai reduzir a competitividade. O Brasil tem uma das maiores cargas de trabalho do mundo, ficando atrás de países como Portugal, Espanha e a China. Aqui se trabalham 44 horas semanais. A luta pela redução da jornada de trabalho é antiga. Já no século XIX, os trabalhadores pediam 8 horas para o trabalho, 8 horas para dormir e 8 horas para o estudo e lazer. Nos dias de hoje, com a inovação dos processos de produção, cada vez mais a redução da jornada de trabalho se apresenta como uma solução para o desemprego. Se hoje em dia você precisa de menos trabalhadores para realizar um serviço ou para produzir uma mercadoria, o que a gente faz com esses outros trabalhadores que sobram, né? Ou eles vão para o desemprego, e aí a sociedade vai se deteriorar, ou a gente vai reduzir a jornada para que todos tenham condição de ter um emprego. Wagner é um dos 37 mil trabalhadores da indústria farmacêutica no estado de São Paulo que teve a jornada de trabalho reduzida para 40 horas. Com as horas a mais, ele pôde se dedicar mais aos filhos. Brinco com as crianças, que hoje em dia só tem uma criança, eu já está mais crescido. Mas com a minha filha, ajudo nos estudos e a gente tem uma qualidade de vida bem melhor, graças a Deus. E criança sozinha é um problema. Adolescente, então, você tendo um presente é outra coisa. O que sua filha acha disso? Com certeza, né? Fica muito mais contente, né? Sem dúvida. E um dos grandes lutadores pela redução da jornada de trabalho é o deputado federal Vicente Paulo da Silva. Ele é o relator da proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara Federal. E o Vicentinho está conosco. Boa noite, Vicentinho. Boa noite, Ribeiro. Boa noite, nossos telespectadores. Prazer em recebê-lo novamente aqui no seu jornal. Obrigado pela honra. Segundo um levantamento do DIEESE, se houvesse a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e também a manutenção da produção, nós teríamos a criação de 2 milhões de empregos no Brasil. Como é que estão as negociações, os acordos para a votação e o que falta para que essa votação aconteça? Bom, primeiro, essa proposta ela é uma proposta que já foi debatida muitas vezes. Já aconteceram audiências públicas, já aconteceram comissões gerais, que acontece no plenário da Câmara, e houve também grandes mobilizações. Eu quero, antes de responder, chamar a atenção que a redução ela também é bom para o empresário, porque ela vai trazer satisfação ao coletivo dos trabalhadores, e um trabalhador satisfeito produz até mais, com melhor qualidade. Com certeza. Ele vem com bem-estar, um ambiente mais agradável. Tanto é que as empresas que hoje já trabalham 40 horas não têm o que reclamar. Bem, houve esses dias um importante encontro entre as centrais sindicais e o presidente Marco Maia, presidente da Câmara. Lá eu estive presente
e neste encontro foi decidido criar essa comissão de negociação e de espaço. Por que foi que nós não votamos ainda? Porque parte do empresariado, que é representado por deputados, embora eleito por trabalhadores, mas estão lá para representar o interesse do capital, fizeram de tudo para não colocar o projeto em votação. Entendo. Porque eu acredito que se na hora de colocar em votação, ninguém vai ter coragem de dizer, olha, eu sou contra, porque é um projeto importantíssimo. Importante para gerar emprego, como foi dito pela moça do Diese, importante, sobretudo, para o bem-estar, como disse o pai de família ainda há pouco, né? E os estudos já comprovam. Primeiro, a Convenção 87, a Convenção 47 da OIT, ela disse que a jornada ideal no mundo é 40 horas semanais. Segundo, a Universidade de Barcelona, o ano passado, mostrou uma pesquisa demonstrando, com mais de 2.000 pesquisados, dizendo que qualquer jornada que extrapolasse as 40 horas semanais traria problemas de saúde. E terceiro, o Brasil continua tendo ainda uma das maiores jornadas do planeta. Tem lugar que já se trabalha 35 horas semanais. Então, por esta razão é que a gente está convencido de que duas coisas têm que ser feitas para poder evoluir. Quais? Uma delas é a mobilização social. A mobilização dos trabalhadores, das famílias. Isso é uma luta da sociedade. E a outra, o nosso presidente Marco Maia colocar em votação. Então são essas duas situações que faltam para que aconteça a votação. Se acontecer, eu tenho esperança muito grande que nós ganharemos. Deputado, outro assunto de grande interesse do trabalhador é a aposentadoria, não é mesmo? Todo mundo que trabalha quer um dia chegar, poder sentar-se e descansar um pouquinho. Então, nós vamos mostrar uma reportagem agora. Eu gostaria que o senhor acompanhasse conosco e depois desse a sua opinião. Quem contribuiu tantos anos com a Previdência, quando chega na hora de se aposentar, treme de medo, ou melhor, de nervoso. É que o salário da aposentadoria nunca parece ser o justo. A gente vai mostrar agora uma matéria sobre fator previdenciário, a fórmula que determina as aposentadorias. O seu jornal vai te apresentar isto agora. A discussão sobre o fim do fator previdenciário tem reunido o governo e as centrais sindicais no Palácio do Planalto. As reuniões foram inconclusivas, mas todos concordam que o fim do fator é necessário e urgente. Mas o que é o fator previdenciário e como ele age sobre a aposentadoria? O fator previdenciário foi instituído após a reforma previdenciária, em janeiro de 99. O objetivo do governo era reduzir os gastos com a previdência. Hoje, a aposentadoria do trabalhador é calculada com 80% dos maiores salários multiplicado pelo fator previdenciário. O fator é resultado de uma fórmula que leva em conta o tempo de contribuição do trabalhador, a idade, a expectativa de vida de acordo com a tabela do IBGE e uma alíquota fixa de 0,31. Na opinião deste advogado previdenciário, o fator prejudica o trabalhador, pois diminui em torno de 30% a média salarial da aposentadoria. O fator previdenciário ele veio para fazer com que as pessoas deixem para se aposentar mais tarde, né? Quanto maior o tempo de trabalho, melhor o cálculo do benefício. Quanto mais cedo a pessoa se aposentar, menor o cálculo do benefício. Esse é o caso de Jadir. O metalúrgico de 49 anos tem 37 de contribuição. Atualmente, ele recebe cerca de R$5.000, mas quer se aposentar. No entanto, Jadir, de acordo com os cálculos da sua aposentadoria, você vai receber em torno de 2.050. É suficiente? Não é suficiente. A gente que tem um padrão, certo, de vida meio, não alto, médio, com esse salário não daria. A aposentadoria deveria fazer com que a pessoa, assim que se aposentasse, saísse do emprego e abrisse aquele posto de trabalho para mais de uma pessoa, que seria o normal. A aposentadoria deveria levar a pessoa aos aposentos, e hoje não leva, porque o valor do benefício serve para a pessoa sobreviver, não para ela viver. Então, o aposentado, quando entra com o pedido de aposentadoria, ele pede mais como uma complementação dos seus rendimentos, e não como seu principal rendimento. Deputado, quando se fala de previdência, o governo costuma alegar que há o déficit, e esta é uma forma de dizer que não tem dinheiro. O que é preciso se fazer para que se feche essa conta e para que o trabalhador receba a sua aposentadoria real, a justa? Você sabe, Ribeiro, que esta foi a única votação em que eu votei contra o meu governo, na época em que nós propunhamos o fim do fator previdenciário. Eu me lembro.
Isso porque essa questão é polêmica, é séria. É importante lembrar ao nosso telespectador que isso é uma herança maldita deixada ainda por Fernando Henrique Cardoso, cujo objetivo era o quê? Estimular a não aposentadoria, mas também tirar mais dinheiro. Porque o que aconteceu com a Previdência, e o nosso povo tem que se lembrar disso, é que ela tinha muito dinheiro. Mas ela foi sendo desviada para construir Rio-Niterói, pedaços de Brasília, para construir Transamazônica, fora os desvios, os rombos. O trabalhador que pagou direitinho não pode pagar por isso. O Estado tem que dar essa responsabilidade. E na nossa opinião, o aposentado ele tem que ter mais tranquilidade depois de ter contribuído tanto tempo para o nosso país. Por esta razão é que este fator previdenciário deve se acabar e deve ter uma alternativa que traga a esse trabalhador a dignidade. Agora, você perguntou exatamente o que, meu irmão? Desculpe. Para se chegar na conta. Para que o governo, por exemplo, não fique alegando. Eu acho que o meu governo não deveria ter esse tipo de alegação. Porque se teve rombo, claro que a Previdência Social está cada vez mais eficaz. Mas não foi o trabalhador responsável por isso. Não. E hoje a Previdência está cada vez mais eficaz, peritos sendo demitidos, corrupção sendo jogado fora. Cada vez mais a Previdência agora, na minha opinião, ela é autossustentável. Agora, evidentemente que é preciso que a gente se debruce. Nós temos um deputado, que é o deputado Pepe Vargas, que é o relator do projeto alternativo ao fator, muito disposto a buscar uma construção que nem prejudique a Previdência... Nem ao trabalhador. E nem ao trabalhador. Por sinal, o deputado da CUT tem se reunido com o governo para pedir o fator previdenciário, pedir o fim do fator previdenciário. Se isso acontecesse, o que mudaria? Digamos que nós não tivéssemos mais o fator previdenciário. Olha, eu acho que sem o fim do fator previdenciário, primeiro acabaria esse nervoso que você acabou de falar. Porque você faz um cálculo, evidentemente que nós não podemos voltar àquele esquema que o meu querido colega senador Paim propôs, que eu considero equivocado, apesar de eu querer muito bem a ele, mas voltar àquela forma de praticar a média dos últimos 3 anos, também foi uma fórmula equivocada, porque o que acontecia? Muita gente, os ricos, sobretudo, classe média, o que fazia? Planejava a sua aposentadoria pagando durante a vida inteira apenas com base em um salário mínimo. Isso. E nos últimos 3 meses, pagava o máximo para se aposentar com o máximo, sem ter pago o máximo. Tem que ter uma fórmula que realmente seja ponderada e equilibrada. Muito bem. Vamos lutar por isso. Agora, outro assunto do interesse do trabalhador, deputado, é o projeto do deputado Sandro Mabel, do PL de Goiás, que prevê a regulamentação do trabalho terceirizado no Brasil. Foi aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço da Câmara, mas ainda será discutido no plenário. Isso pode prejudicar mais de 8 milhões de trabalhadores. Qual seria a saída? Bom, primeiro eu quero aqui aproveitar e desabafar com o nosso telespectador. Eu sou membro desta comissão, juntamente com meus companheiros deputados, fizemos todo o esforço para que essa proposta não fosse aprovada. Pedimos ao presidente Marco Maia para criar uma comissão especial. Essa comissão especial foi criada, mas infelizmente o relator, deputado Silvio Costa, não aceitou esta comissão e não teve a habilidade ou não teve o interesse de pegar a proposta da comissão e levar para a comissão especial. Entendi. Da comissão de trabalho e levar para a comissão especial. Tem mais de 20 propostas sobre terceirização. Eu sou autor de uma proposta, que é o projeto 1621, que, primeiro, garante a responsabilidade solidária ao invés de subsidiária. A proposta dele é subsidiária. Segundo, no meu projeto não se permite terceirizar qualquer coisa. Tem que tomar cuidado de ver o que é que terceiriza ou não. Na proposta dele, terceiriza qualquer coisa. Terceiro, nós queremos que os sindicatos participem do processo de terceirização aonde ali ocorrer. No dele não tem nada disso. Então, o que aconteceu esta semana na Comissão de Trabalho, contra o nosso voto, foi a legalização da precarização dos trabalhadores deste país. Nós vamos recorrer, vamos buscar caminhos para que essa loucura não seja aprovada no Congresso Nacional. Tomara. Muito obrigado pela gentileza da sua presença aqui no seu jornal, sempre brilhante e sempre trazendo muitos esclarecimentos a todos nós. Boa noite, deputado. Boa noite, Ribeiro. Obrigado, estou à disposição.